Olá pessoal, eu sou Ramiro do @portal do peregrino.br. Hoje eu vou conversar com vocês sobre uma situação que aconteceu indo para o trabalho. Depois eu fiz uma reflexão e eu tive um entendimento que muitas vezes a gente tem proteção, a gente tem ajuda e a gente não percebe. Eu estava indo para o trabalho de manhã cedo e um rapaz, o carro morreu no sinal. Então ele parou, ele saiu do carro, ele estava sozinho e ele começou a empurrar o carro com a mão no volante. Ele deu uma curva, só que ele ia para um posto de gasolina que era lá no final da rua. Era muito longo o caminho. Então eu fiquei olhando, eu fui lá ajudar ele. E tinha um outro rapaz na minha frente. Então eu falei: ei, amigo, você quer uma ajuda até o posto? Ele não falou nada, mas mesmo assim eu comecei a empurrar o carro. Aí o outro rapaz também, estava pensando a mesma coisa. E começou a empurrar o carro também. Aí ele entrou no carro e foi. Aí mais na frente apareceu um motociclista e ajudou a gente. Aí eu saí, que a moto estava com atração muito maior do que a gente, né? E ele foi. Mas eu percebi que em nenhum momento ele agradeceu, ele estava com uma cara de triste, muito triste. Então eu fui pensando sobre isso e, como eu já falei com vocês, de manhã e de noite eu faço as minhas orações e vejo o que aconteceu no dia. E chamo o anjo da guarda, me coloco na presença dele. Então isso é um exercício muito interessante. Muitos cristãos pensam assim: o que Jesus faria? Eu faço o que o meu anjo da guarda, qual seria o pensamento? Então eu entro numa conexão com ele, meu protetor, e tive uma intuição muito forte vindo dele. Ele, naquele momento, ele só estava vendo um problema. Ele só estava vendo que o carro parou. Deu uma tristeza nele, eu vi que ele estava com uma cara de triste. E mesmo assim, mesmo sem ele saber, mesmo sem ele pedir, a ajuda veio. Veio através, né, primeiro comigo, depois outra pessoa, depois com o motociclista, que veio muito melhor, né? Porque ele tinha o motor da moto, foi empurrando, segurando na moto com o pé e foi indo, levando lá. Então muitas vezes a gente está com um problema e a gente está sendo ajudado por pessoas, pelo nosso anjo protetor, pelos nossos mentores. Então a gente às vezes não percebe que a ajuda vem, ela está ali do lado da gente e a ajuda vem, muitas vezes sem a gente pedir. Então é muito importante que a gente agradeça, não fique só olhando o problema. Cada problema ele tem um início, tem um meio e tem um fim. Então é muito importante. Então pela intuição, eu falei assim: naquele momento, isso é para você aprender. Quando você também está com problema, você só está vendo o problema. Eu tenho uma situação kármica que é por anos, desde que eu nasci. E refletindo, meditação, não é assim na hora que a gente recebe uma solução. Então eu já recebi essa intuição de como resolver isso. Não é fácil, mas é possível a resolução. A grande mudança, pessoal, não está externamente na gente. Não são os problemas que vão terminar, muitas vezes. Às vezes é a nossa condição interna, como a gente está se sentindo, nossas emoções, nossos sentimentos. A mudança é interna mesmo, demora muitas vezes, às vezes a gente fica chateado, com raiva, mas com o tempo a gente vai entendendo que a grande mudança de tudo está dentro de nós. Tudo externo da gente não deveria ter tanta importância como a gente pensa. A gente tem que fazer a nossa parte. Mas essas mudanças internas, elas são muito maiores do que as externas. Muitas vezes a gente acha: minha vida não mudou nada, porque a gente está vendo muita questão material das coisas. Mas as coisas internas, elas vão mudando aos poucos. Muitos problemas que a gente achava que era um grande problema quando a gente era mais novo, hoje a gente olha, não é um grande problema. Então assim, eu estou aprendendo muito com isso, eu estou compartilhando aqui com vocês, porque aqui na Terra todo mundo veio cumprir uma história. A gente veio aqui evoluir, como todo mundo fala, não é? Então aumentar a nossa consciência, buscar um melhor caminho. Imagine se você vivesse uns 1000 anos. As pessoas que são mais velhas, que estão já prestes
partir para o plano espiritual, muitas vezes elas falam assim, olha, pensei tanta besteira, eu acho que eu deveria me dedicar mais à minha família, às coisas que são mais relevantes. Então imagine a gente vivendo uns 1000 anos, a gente teria muito mais sabedoria. Então, mas a meditação, a reflexão ajuda muito a gente. Então se hoje você está triste, está com um grande problema, vai orando, vai meditando, vai se modificando aos poucos, tudo tem uma solução, não se preocupe. A hora ainda não chegou, se você não conseguiu resolver seus problemas, mas você vai conseguir. E você já vai saber que aquele problema não era um problemão. Tudo bem, pessoal? Então, um grande abraço, tudo de bom para vocês.